Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua iluminação e a Tua paz para que a gente tenha a nossa mente aberta e receptiva e com capacidade expansiva para poder receber os Teus ensinamentos, assimilar as verdades dentro da interpretação pessoal de cada um. Muito obrigado a todos por virem participar dos nossos estudos. Nós estamos estudando o documento 137, 132, as viagens para fora de Roma. Essa viagem é aquela que Jesus acompanha aquele indiano, mercador indiano Gonod, que estava acompanhado de seu filho Ganit, e Gonod contratou Jesus, então, para assisti-los nessa viagem como intérprete, como orientador do filho Ganit, e para acompanhá-los, então, durante todo esse trajeto. Então, essa viagem foi uma viagem bastante longa, demorou bastante tempo, 6 anos. 6 meses. 6 meses, perdão. E então, vamos acompanhar aqui, estamos aqui já, eles estavam já para fora de Roma, saindo de Roma, e aí vamos ver os episódios que foram reportados aqui sobre essa viagem, então, esse período. Então, Jesus, Gonod e Ganit fizeram 5 viagens para fora de Roma, até pontos de interesse em territórios vizinhos. Na sua visita aos lagos italianos, ao norte, Jesus teve uma longa conversa com Ganit a respeito da impossibilidade de ensinar a um homem sobre Deus, se o homem não deseja saber de Deus. Eles tinham encontrado casualmente um pagão irrefletido durante essa viagem aos lagos, e Ganit ficou surpreso de que Jesus não seguiu a sua prática usual de atrair o homem para uma conversa que naturalmente conduziria ao discorrer sobre as questões espirituais. Então, nesse momento, né, Ganit, então, perguntou ao mestre, estranhando que ele não tivesse abordado esse homem, por que o mestre Jesus demonstrara tão pouco interesse por esse pagão. E Jesus respondeu: Ganit, aquele homem não tinha fome da verdade, não estava descontente consigo próprio, não estava pronto para pedir ajuda e os olhos da sua mente não estavam abertos para receber luz para a sua alma. Aquele homem não se encontrava maduro para a colheita da salvação. Deve ser-lhe dado mais tempo para que as provações e dificuldades da vida preparem-no para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Então, ali em cima, Jesus já fala, né, que você não consegue falar de Deus ou transmitir sobre Deus a uma pessoa que não deseja saber de Deus. É muito curioso isso, a gente muitas vezes tenta converter as pessoas, forçando a barra, falando de Deus, quando algumas pessoas realmente não estão prontas e não têm o desejo de conhecer e de falar de Deus. Então, Jesus fala aqui muito apropriadamente que esse homem não estava descontente consigo próprio, não estava pronto para pedir ajuda e os olhos da sua mente não estavam abertos para receber luz para a sua alma. Então, isso acontece muito com muita gente que se intitula, né, se auto-intitula ateu e que não tem interesse nenhum em ouvir falar de Deus. E muitas vezes a nossa pregação para as pessoas que não estão interessadas em saber de Deus
não encontram eco, não tem nenhuma ressonância. Então, esse homem não se encontrava maduro para a colheita da salvação, e deve ser lhe dado mais tempo para que as provações e dificuldades da vida preparem-no para receber a sabedoria e conhecimentos superiores. Então, olha só, muitas vezes nós nos questionamos, né? Por que que a gente tem que enfrentar tantas dificuldades, tantas provações na nossa vida, né? E, curiosamente, Jesus aqui fala, né, olha, esse cara, ele precisava de mais tempo para enfrentar todas essas dificuldades e provações da vida, para que ele pudesse estar preparado para receber sabedoria e conhecimentos superiores. Então, nós já falamos em outras oportunidades, né? Quando a gente vai para a balada, na festa, a gente não está muito interessado em discutir sobre Deus, a gente não sente necessidade de falar de Deus, de perceber Deus no nosso coração. Mas quando a gente está lá na UTI do hospital, é difícil a gente não voltar os olhos para Deus e rezar para que as coisas melhorem e para que a gente possa superar as nossas dificuldades, né? Então, aqui, Jesus está claramente dando uma mensagem de que as provações e as dificuldades que nós enfrentamos na vida nos preparam ou abrem o nosso coração e a nossa mente para a gente receber sabedoria e conhecimentos superiores. Tá? Outro dia nós falamos do nosso filho aqui, que sempre questionava a existência de Deus e sempre tinha muitos argumentos, né, para provar a não existência de Deus ou para discutir aquilo que ele considerava que era uma bobagem a gente perder tempo pensando em Deus. Então, foi justamente as dificuldades e as provações pelas quais ele se viu envolvido ultimamente que fizeram com que ele, de repente, percebesse Deus dentro dele, de uma forma, assim, avassaladora, né, que tomou conta dele, e ele agora tem, assim, certeza da existência de Deus, porque ele percebeu Deus dentro dele nos momentos de dificuldade que ele passou. Aí Jesus continua aqui, ou se pudéssemos tê-lo vivendo conosco, então pudesse ter essa pessoa vivendo conosco, poderíamos, por meio das nossas vidas, mostrar a ele o Pai nos céus, no céu. E assim ele ficaria tão atraído pelas nossas vidas, como filhos de Deus, que seria forçado a indagar sobre o nosso Pai. Então, muitas vezes nós discutimos, né? Nós tentamos vender a ideia do livro de Urântia, da revelação, dos ensinamentos, como fonte da verdade, e de fato mas tentando transmitir para as pessoas um entendimento da vida e do livro de Urântia, que muitas vezes a pessoa não está preparada para receber, seja porque ela não acredita, seja porque ela tem outras crenças, seja porque ela tem outras verdades, e a gente fica forçando uma barra muitas vezes, forçando falar do livro de Urântia. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, né? Que a nossa missão, o nosso dever, o nosso trabalho deveria ser dar o exemplo da nossa vida. Se as pessoas que nos assistem, que nos percebem, que estão conosco, percebem que nós somos alguém com uma natureza espiritual, que acreditamos no Pai, temos bondade, beleza e verdade, somos exemplo, não tem como essa pessoa não perceber que a gente recebe uma força
e a maioria das pessoas não tem. Então, é muito legal quando a gente consegue falar do livro de Urântia, mostrando os exemplos, não mencionando o livro. A gente não deveria citar o livro de Urântia, a não ser quando é indagado, a não ser quando perguntado de onde você tira esse conhecimento, essa experiência que você está vivenciando, né? Então, é muito interessante que a gente esteja vivendo aqui nesse documento essa experiência de vida que Jesus passa para a gente, no sentido de que nós temos que ser um testemunho vivo da presença do nosso Pai em nós. As palavras, o discurso, tem que estar alinhado com a nossa ação, com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Muitas vezes a gente fala as coisas porque nós acreditamos nelas, e isso já é muito bom, mas acreditar nas coisas, achar que elas são verdadeiras e não assumi-las como parte da nossa vida, não assumi-las como parte do nosso testemunho de vida, do testemunho da presença do nosso Pai, muitas vezes é uma coisa inócua, né? Porque a pessoa fala assim, você fala bonito, mas a sua vida não reflete isso que você está falando. E a gente pode achar que não, mas as pessoas prestam muita atenção em nós. Vocês podem ver que toda a vida de Jesus, na verdade, Jesus o tempo todo se colocava a serviço de todas as pessoas, né? A maneira dele abordar as pessoas era sempre oferecendo um ombro, oferecendo ajuda, oferecendo carinho, oferecendo um ouvido para falar, né? E raramente Jesus tinha uma crítica para uma pessoa qualquer. Ele sempre tinha ensinamentos muito positivos. Ele sempre adotava o critério de elogiar ou de pregar os aspectos positivos. Ele pregava que a gente, o não, o negacionismo de qualquer forma, né? Então, é muito interessante a gente ver essa atitude de Jesus nesse documento aqui com a gente. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão eu vou continuar lendo lá. Continuamos, então. Ok. Boa noite a todos que chegaram. Boa noite, pessoal. Então, é preciso que as experiências da vida proporcionem ao homem ele vir a ter fome da verdade. Estava aqui. Estava aqui? Então, tu não podes revelar a Deus aqueles que não o procuram. Não podes conduzir almas relutantes às alegrias da salvação. Queria só fazer um comentário aqui, que procurar a Deus não significa exatamente a pessoa sair por aí, oh Deus, onde você está? Quando você percebe que tem uma pessoa que tem dificuldade de superar as suas dificuldades e está procurando ajuda, ela muitas vezes tem sede de conhecer o conforto de Deus sem saber que o que ela está buscando é esse conforto de Deus. Então, você não pode forçar as pessoas a procurarem a Deus ou aceitarem Deus se elas não têm essa necessidade de um conforto espiritual. Mas você pode perceber quando uma pessoa está passando dificuldades espirituais, está perdendo a fé nas coisas da vida, às vezes desiludida com as suas decepções. Então, essas pessoas, elas precisam do conforto do Pai, e é a nossa palavra, é o nosso exemplo que pode levar essas pessoas
a esse reconhecimento. Então, não podes perder, não podes. Onde é que eu parei isso? Não podes conduzir almas relutantes às alegrias da salvação. É preciso que as experiências da vida proporcionem ao homem ele vir a ter fome da verdade. Ou então, ele deve estar desejando já conhecer Deus, em consequência do resultado do contato com as vidas daqueles que conhecem o Pai Divino, antes que outro homem chegue a poder ser útil em conduzir esse semelhante mortal ao Pai do céu. Como conhecemos Deus, o nosso trabalho real aqui na Terra, vou repetir, o nosso trabalho real na Terra é viver de um modo tal que permita ao Pai revelar-se nas nossas vidas, a fim de que, assim, todas as pessoas que buscam a Deus vejam o Pai e peçam a nossa ajuda para melhor conhecerem sobre o Deus que, dessa maneira, se expressa nas nossas vidas. Foi na visita à Suíça, subindo as montanhas, que Jesus teve uma conversa durante todo o dia com o pai e o filho sobre o budismo. Sempre lembrando aqui que Ganod e Ganide, eles eram da Índia, terra do budismo. Então, foi na visita à Suíça, enquanto eles subiam as montanhas, que Jesus teve uma conversa durante todo o dia com o pai e o filho sobre o budismo. Muitas vezes, Ganide, o filho, havia feito perguntas diretas a Jesus sobre Buda, mas tinha sempre recebido respostas evasivas de algum modo. Agora, na presença do filho, o pai, o Ganod, fez a Jesus uma pergunta direta sobre Buda e recebeu uma resposta direta. Disse Ganod: eu gostaria realmente de saber o que tu pensas de Buda. E Jesus respondeu: o vosso Buda foi muito melhor do que é o vosso budismo. Buda foi um grande homem e mesmo um profeta para seu povo, mas foi um profeta órfão. Com isso, quero dizer que ele perdeu de vista, muito cedo, o seu pai espiritual, o Pai do céu. A experiência dele foi trágica. Ele tentou viver e ensinar como um mensageiro de Deus, mas sem Deus. Buda guiou a sua nave de salvação diretamente até o porto da salvação, até a entrada do ancoradouro de salvação para os mortais. E por causa de planos errados de navegação, a boa nave ficou encalhada, à deriva. E assim tem permanecido durante muitas gerações, imóvel e quase desesperadamente encalhada. E muitos dentre os do vosso povo têm permanecido assim durante todos esses anos, vivendo a uma curta distância das águas seguras do repouso, mas se recusando a chegar até lá, porque a nobre embarcação do bom Buda teve a má sorte de encalhar no fundo, do lado de fora do porto. E o povo budista jamais conseguirá entrar nesse porto, a menos que abandone filosoficamente a embarcação do seu profeta e que entenda o seu nobre espírito. Tivesse o vosso povo permanecido fiel ao espírito de Buda, e vós teríeis já há muito entrado no vosso porto de tranquilidade espiritual, de descanso da alma e segurança da salvação. Então, é bem interessante essa visão que Jesus tinha do budismo, porque realmente o budismo tem uma filosofia de vida fantástica, incrível, né? Eles têm muitos ensinamentos muito interessantes e muito valiosos. Mas o budismo se perde no fato
de que no budismo não existe o Pai universal, não existe a figura do Pai universal, né? Então, é disso que Jesus está falando aqui. Não sei se alguém quer manifestar algum comentário, mas Sim. fala, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Boa A noite. minha única dúvida tem a ver com a palavra salvação. Pela interpretação cristã das igrejas evolucionárias, salvação é o livramento de morte. E nesse contexto do parágrafo lido, o que significa essa salvação? Tem o mesmo sentido, o mesmo significado? Eu acho que o significado que Jesus atribui aqui para essa salvação é exatamente a possibilidade de sobrevivência do indivíduo. Um dos propósitos da nossa existência aqui é buscar o Pai. A nossa fome, a nossa sede deve ser de alcançar o Pai e de ser como Ele, de ser semelhante a Ele, ser perfeito como Ele é. Então, eu creio que não se discute da pessoa ser boa ou ser ruim, mas assim, de ter um reconhecimento, um sentimento interior de conhecer o Pai, de buscar o Pai, de se assimilar a Ele. Então, se em algum momento da sua vida você não tem essa capacidade de reconhecimento do Pai, de visualização da figura de um Criador que é seu Pai, fica muito difícil a sua sobrevivência. Então, por quê? Porque eu acho que nesse caso a gente escapa daquela ideia do reino de Deus e de que esse aqui é um mundo criado por Ele para que a gente chegue até Ele, alcance Ele. Então, se você não busca a esse Pai, fica difícil. Essa é a minha visão, né? Então, eu entendo que aqui nesse parágrafo, quando fala de salvação, está falando da possibilidade de sobrevivência do indivíduo para a vida eterna. Tenho mais uma dúvida, posso fazê-la? Claro. Ainda nesse mesmo parágrafo, ele fala de que Buda era um profeta órfão. O órfão é aquele que não tem pais. E aí a tua explicação é bastante oportuna, porque se ele não tinha um Deus, ele não tinha um pai. Mas a parte que tenho dúvida é a seguinte: eu conheço pouco do budismo. Eu sei que existem religiões de Deus único, como a nossa, cristã, como os judeus, e tem religiões de muitos deuses. No caso do budismo em específico, dizer que não tem pai significa que tem muitos deuses ou que não tem Deus nenhum e o Buda assumiu esse papel? Significa, do meu ponto de vista, que não tem Deus, que não tem o Pai. Mas Buda não assumiu esse papel. Mas Buda não assumiu esse papel, a meu ver. Eu também conheço pouco do budismo. O pouco que eu conheço é de uma filosofia bastante elevada, tem conhecimentos muito interessantes, mas realmente o budismo não tem a figura de Deus, não tem a figura do Pai. Então, acho que nesse sentido não sei nem se poderia ser chamado de religião, acho que seria mais uma filosofia mesmo, né? Porque uma religião sem Deus, não sei se é viável, não sei se existe. Mas eu não acho que Buda tenha se auto-atribuído a importância de ser um Deus. Acho que não era isso. Pelo contrário, ele nunca fez isso, eu acho. Mas, repito, eu não sou um profundo conhecedor do budismo. Continua? Continuamos? Sandal, fala, Sandal.
Eu vou falar do Buda, Então Fala, fale, fala, você Duda. que pelo que nós aprendemos, né? Uhum. Não vou falar também que está certo ou que não esteja certo, é porque nós tivemos, né? A família oriental tem muito esse costume de adorar a Buda, Uhum. mas, na verdade, Buda, ele só deu os ensinamentos espirituais de como você deve se conduzir dentro de uma sociedade. Com isso, com o tempo, as pessoas achavam que essa conduta era ótima. E quando Buda morreu, colocaram Buda como sendo um deus para essas pessoas que seguem a sua linhagem. Mas, na verdade, Buda, ele só deu os ensinamentos de uma conduta ética e moral. Só isso. É verdade, Sandal. E Tem uma... daí, na minha família, os meus avós, que eram budistas, mas a parte da minha mãe. Da parte do meu pai, a minha avó era shintoísta. O Shinton com o Buda não se cruzam, não tem nada a ver, Shinton com Buda. Então, se você estiver falando sobre religião, falar sobre Buda para um shintoísta, é melhor não falar, porque vai dar briga. Eles não aceitam de jeito nenhum. Buda não é Deus. É simplesmente um homem com filosofia de conduta espiritual, moral, ético. Só isso. Então, o shintoísta, no Shinton, é como se eles tiveram uns conhecimento vindo de Melquisedeque. Então, existe um Deus, o Shinton. O shintoísta, ele adora a Deus, só um único Deus. Então, o que eu tenho de conhecimento do budismo, que fala do Buda, é só essa conduta moral, mas nada de Deus. Ele não ensinou nada de Deus. O Deus a conduta moral, porque o Deus está dentro de cada um. Buda falou, ninguém ouviu. Só isso. Verdade, Sandal. Desculpa. Ótimo. Não, é muito bom que você tenha colocado essas observações e foram muito oportunas os questionamentos do Aélio. Muito obrigado. Mas tem uma outra passagem do livro que Jesus fala de diferentes religiões e que que os reveladores falam de diferentes religiões e eles falam justamente isso que você falou, que Buda nunca falou de um Deus e nunca se autoproclamou Deus. E que os budistas é que erraram ao converter Buda em um Deus, de um líder filosófico em Deus, quando Buda morreu. Então, essa distorção, essa conotação de que Buda seria um Deus, foi atribuída pelos seus seguidores. Buda nunca se autoproclamou Deus. Isso é uma coisa que... Então, foi bem oportuno esse comentário seu, Sandal, e muito oportuna a pergunta do Aélio. E aí, quem quiser se aprofundar, o documento 94 fala das religiões de Melquisedeque no Oriente, como a Sandal falou, né? O shintoísmo é uma delas. E o documento 131 também fala sobre todas as religiões do mundo. Então, é bem legal para ler. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Sandal, obrigado. Lembrando que Buda é um título, né?
Uhum. Mas, Buda foi um título dado a Siddhartha Gautama, Isso. porque ele alcançou a iluminação, né, livrando-se do sofrimento e do processo da transmigração das almas. isso. Então, mas aqui no caso do documento, ele está falando de Siddhartha mesmo. Ele está chamando Buda, Siddhartha de Buda, né? Essa era a indagação. Mas você tem toda a razão, Portela. Bom, vamos prosseguir aqui na leitura. Tem mais esclarecimentos. Tem mais. Tu vês, Gonod, Buda conhecia Deus em espírito, mas evidentemente não teve êxito em descobri-lo na mente. Os judeus descobriram Deus na mente, mas não tiveram êxito em conhecê-lo em espírito. Os budistas debatem-se em uma filosofia sem Deus, enquanto o meu povo está deploravelmente escravizado ao medo de um Deus. Quando ele fala aqui do meu povo, ele está falando dos judeus, lá, né? O medo do Deus. Sem uma filosofia salvadora de vida e de liberdade. Vós tendes uma filosofia sem um Deus. Os judeus têm um Deus, mas mantêm-se primariamente sem uma filosofia de vida ligada a esse Deus. Buda, por não ter tido êxito em conceber uma visão de Deus como espírito e como pai, não teve êxito também ao prover o seu ensinamento com a energia moral e o poder espiritual impulsor que uma religião deve possuir se quiser mudar uma raça ou elevar uma nação. Então, quando você não consegue dar essa energia moral e o poder espiritual, o que basicamente eles estão falando aqui, Jesus está falando, é da retidão de se guiar pela eternidade, por alcançar Deus, por ser semelhante a Deus, e não ter, em nenhum momento, a fraqueza de não ser leal ao Pai, de seguir sempre aquela vontade do Pai de alcançá-lo, né? Então, acho que é disso que ele está falando aqui. Sim, Aéreo, por favor. O que me chamou a atenção no parágrafo foi a colocação em destaque da mente versus espírito. Eu queria entender melhor. A mente é uma coisa da razão e contradita com o espírito, que é uma coisa diferente. O que quer dizer exatamente? Um se pautou pela mente, outro se pautou pelo espírito, um fracassou aqui, outro fracassou acolá. O que quer dizer exatamente? Bom, no meu entendimento, nós podemos processar na nossa mente e aceitar muitas realidades. Ter compreensão dessas realidades, que basicamente tem o poder de traduzir significados. Quando a gente fala do espírito, a gente não está falando de significados, a gente está falando de valores. Então, eu já usei esse exemplo outras vezes. Todos nós temos a capacidade de compreender e aceitar o significado do que significa ser pai. Todos nós sabemos o que é ser um pai, ou temos uma ideia bastante razoável disso. Da mesma forma, nós podemos, com esse mesmo significado, aceitar que Deus é nosso pai e é uma verdade. Mas quando nós fazemos isso só na mente, o que nós estamos dizendo é que eu aceito essa realidade, mas eu não a percebo, eu não a sinto dessa forma. Então, é diferente de quando você olha para o seu pai ou você se enxerga como um pai de filho. Então, o teu pai, ou você sendo o pai dos teus filhos, tem muito mais que um significado. Tem um valor
que não é alcançado pela simples palavra pai. Você pode entender e aceitar o que é pai, mas não pode não perceber a importância e o valor que o pai tem. Então, muita gente reconhece a Deus como pai. Assim, eu aceito a ideia de que ele é meu pai. Mas se você não sente Deus verdadeiramente como seu pai, dificilmente a sua vida vai mudar. Dificilmente você vai alcançar aquela retidão que vai te levar o tempo todo no caminho de encontro ao Pai. Quando você percebe o Pai apenas na mente, você vai permitir fazer concessões e desvios na sua vida, porque você não tem assimilado esse valor que exige de você uma lealdade com relação ao seu pai, de não trair o seu pai, de não trair a confiança dele, de não fazer alguma coisa que não fosse da vontade dele, não fazer aquilo que ele não gostaria que fosse feito. Essa retidão, ela só existe naquela pessoa que é dominada pela fé e percebe a Deus verdadeiramente como um pai, sente o pai no coração, sente o pai dentro de si. Então, é um relacionamento íntimo que representa justamente essa ideia do espiritual. Em alguma parte dos ensinamentos, eles falam que a gente descobre os significados, processa as informações na nossa mente. Mas o valor, as coisas espirituais, são sentidas na nossa alma. Então, acho que a diferença está aí, né? Faltou ali essa ideia dessa espiritualidade ali na religião. Essa é a minha percepção, claro, pode haver outras, né? Outros comentários? Ok. Seguimos adiante, então. Não sei. Vamos lá. E então, exclamou Ganide, mestre, façamos tu e eu uma nova religião, que seja boa o suficiente para a Índia e grande o bastante para Roma. E talvez possamos levá-la até os judeus em troca de Yahvé. E Jesus retorquiu, Ganide, as religiões não são criadas assim. As religiões dos homens levam grandes períodos de tempo para crescer, enquanto as revelações de Deus reluzem sobre a terra nas vidas dos homens que revelam a Deus para seus semelhantes. Mas eles não compreenderam o significado dessas palavras proféticas. Então, é aquela história do discurso e da prática, né? A pessoa que tem o Pai no coração carrega consigo a bondade, a beleza, a verdade, o respeito, a tolerância, a amizade, diferente daquela que aceita a existência de Deus, acredita na existência, acredita que o ensinamento é certo, mas não foi tocado ainda na sua mente e no seu coração por aquilo ali, e por isso mesmo não se converteu completamente, tem uma conversão mental, mas não espiritual. Naquela noite, depois de se recolher, Ganide não pôde dormir. Ele conversou durante um longo tempo com seu pai e finalmente disse, sabes, pai, algumas vezes eu penso que Josué é um profeta. E seu pai respondeu sonolento, meu filho, há outros. Desde esse dia, pelo resto da sua vida natural, Ganide continuou a desenvolver uma religião dele próprio. Ele estava persuadido fortemente, dentro da própria mente, com a grandeza de Jesus, pela sua equidade e tolerância. Em todas as conversas que tivera com Jesus sobre a filosofia e a religião,
esse jovem nunca experimentou ressentimentos nem reações de antagonismos. Que cena para as inteligências celestes contemplarem esse espetáculo do jovem indiano propondo ao Criador de um universo que eles elaborassem uma nova religião. E embora o jovem não o soubesse, eles estavam fazendo uma nova e eterna religião, exatamente ali e naquele momento. Um novo caminho de salvação, a revelação de Deus ao homem, feita por Jesus e em Jesus. Aquilo que o jovem mais queria fazer, ele estava inconscientemente realizando de fato. E assim foi e é sempre. Tudo aquilo que a imaginação humana, iluminada, bem refletida e conduzida pelo ensinamento espiritual, está na busca de fazer e de ser, de todo o coração e sem egoísmos, torna-se um meio criativo mensurável pelo nível da dedicação com que o mortal se põe a fazer divinamente a vontade do Pai. Quando o homem entra em comunhão com Deus, grandes efeitos podem acontecer e, de fato, acontecem. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Sim, Egli. Você está mudando. Você está no silêncio, Egli. Consegue fazer? Desculpa. Eu acho muito fantástico assim ler esse trecho aí, e eu fico imaginando muito quem seria o Ganidhya na Índia, né? Ele deve ter feito uma obra espetacular lá, né? E assim, não sei os dados históricos se existe, se alguém tem essa informação, né? Porque houve uma época antes de conhecer o Urântia e tudo, nas minhas buscas, né, da verdade, eu estive assim muito voltada para a Índia, buscando os ensinamentos, fui até a Índia, sabe, aquela parte mística minha, assim, de buscadora, né? E lá tem muitas pessoas, né, que estão aí buscando, mas com muitas divindades, é uma mistura, né, que hoje eu vejo que muito mais claro essa espiritualidade, que é muita confusão, até distorção, mas assim eu fico muito intrigada, né, com essa pessoa, né, esse Ganidhya que conviveu com Jesus tanto tempo, né, um tempo tão precioso e profundo, e aí levou todo esse conhecimento para a Índia, né, e de alguma forma ele deve ter plantado alguma religião que inconscientemente ali nesse momento que a gente acabou de ler, né, ele deve ter plantado e ter feito uma obra que não sei se tem alguns documentos históricos relatando essa pessoa, essa personalidade nos tempos, né? Eu fico intrigada sempre quando eu leio essa parte aí. Tem alguma parte aqui nos documentos justamente dessa viagem que falam de quanto seria importante que a gente tivesse pessoas disseminando esse ensinamento na Índia, né? Eu posso ler no 133:9. Na Índia, Ganidhya cresceu e tornou-se um homem de influência, um sucessor digno de seu eminente pai, e disseminou muitas das verdades nobres que tinha aprendido de Jesus, o seu amado mestre. Mais tarde na vida, quando Ganidhya ouviu sobre o estranho mestre da Palestina, que terminou a sua carreira em uma cruz, mesmo reconhecendo a semelhança entre o evangelho desse filho do homem e os ensinamentos do seu tutor judeu, nunca lhe ocorreu que esses dois fossem de fato a mesma pessoa. Então, ele se tornou um homem eminente, com boas obras lá, mas a gente não sabe realmente o que ele acabou fazendo. Só diz que fez coisas grandiosas lá, mas a gente não sabe o que foi. Não tem dados, né? Não. Eu acho que os reveladores não colocaram esses dados, inclusive
para que ele não se tornasse um objeto de adoração, né? É A bem gente, o possível. ser humano tem essa mania, né? De adorar tudo. É verdade, pode ser que seja isso mesmo, porque ele deve existir aí na realidade da cultura indiana, assim. Até tem um livro, né? Ficou muito famoso numa época, Jesus Nasceu e Morreu em Caxemira, né? Um livro já antigo, assim, de uns 20 e tantos anos, assim, fez um sucesso, assim. Mas não sei se tem a ver com com essa passagem. Algum legado, né, que o Ganide deve ter deixado, não tem. Pode ser. Só é. Hélio, você levantou a mão de novo ou ela permaneceu levantada? Não, eu levantei. Posso falar? Pode, claro, desculpe. Eu pensei que você tinha esquecido. A última frase do último parágrafo me chamou a atenção. Eu vou reproduzir e faço a pergunta na sequência. Quando o homem entra em comunhão com Deus, grandes feitos podem acontecer e, de fato, acontece. Essa frase tem a ver com a teoria da prosperidade pregada pela Universal e outras tantas? Ou esse feito tem outra natureza? A meu ver, tem outra natureza, né? Mas, assim, todo mundo é livre para se expressar aqui. Eu acho que ele está falando da nossa mudança de vida interior, não desprezando a prosperidade material, porque, inclusive, nós vimos aí há 1 ou 2 reuniões atrás, Jesus falando da riqueza e do homem, de como que isso pode ser importante para o nosso desenvolvimento material também. Ele não despreza isso. Mas eu acho que essas mudanças que essa frase está falando aí, é basicamente do fortalecimento interior do homem, que aprende a superar as suas dificuldades e viver neste mundo com a compreensão de que está aqui de passagem, que coisas melhores o aguardam em outro momento. Então, é assim, mais a capacidade que a pessoa adquire de superação das suas dificuldades, dos seus problemas, de uma maneira natural, de uma maneira absolutamente com a compreensão de que aquilo é passageiro e é apenas uma experiência de vida. Então, esse é meu entendimento, mas, claro, pode haver outros, né? Sandal. Oi. Eu não sei, lendo essa parte de Ganide, no Japão eu conheci muitos indianos, né? Lá a gente conhece vários países de pessoas. Eu fico pensando, será que Ganide era de uma das regiões da Índia? Porque eu perguntei para muitos indianos se conhecia Ganide, Ganode. Não teve uma pessoa que dissesse, sim, conheço, ele teve uma filosofia, assim, ensinou isso. Eu não conheci ninguém. Todos eles diziam que nunca ouviu falar. Eu não sei, será que foi em alguma determinada região da Índia? Será que... Porque no esoterismo, eles falam que houve uma pessoa com o mesmo ensinamento de Jesus na Índia, mas também não fala onde. Eu acho que nós não temos essa resposta, Sandal, infelizmente. Infelizmente, porque na Índia, por ter levado esses ensinamentos do mestre, eu achei que os indianos fossem mais elevados, né, espiritualmente. Mas eu achei muito estranho os indianos. Eles têm uma mente, não sei, não parece ser humana. O pensamento deles sei lá. A Índia tem milhares de religiões, e eles têm filosofias muito interessantes. Então, daí o interesse de muita gente em participar dessas filosofias ou de algumas teorias ali da Índia, né? A gente tem visto isso com frequência. Mas a verdade é que mesmo internamente na Índia,
existem milhares e milhares de religiões. E todas elas, de uma maneira geral, têm essa dificuldade de perceber Deus, né? Por isso que para conversar com um indiano é muito complicado, muito. Eu não consegui conciliar as ideias deles. Parece ser de outro mundo. Interessante. Essa era a minha dúvida. Eu não sei se tem que ter uma região para a gente poder perguntar sobre Ganide, ou se nós vamos ficar sem essas respostas e descobrir só lá na eternidade. Obrigada, desculpa. Imagina. Os reveladores não falam mais nada aqui, além daquilo que a Sueli leu aqui. Mas, bom, ele deve ter feito alguma diferença ali no lugar onde ele estava, né? Talvez não tenha se expandido muito. Enfim, algum outro comentário? Interessante essa revelação de Jesus, de que não se cria uma religião, né, de uma hora para outra. Né? Vamos sentar aqui, vamos fazer uma religião. E nada mais óbvio, né? A gente citar a Índia como o berço de tantas religiões, milhões de religiões, diz que tem uma religião para cada habitante. Né? Então, a maioria delas são reencarnacionistas, né? Sim. Então, nós vemos na Índia, também no Oriente, o conceito dos 8 raios, a estrela de 8 pontas, a rosa de 8 pétalas, que nos traz a sabedoria dos 8 raios da consciência divina. Judaísmo, budismo, cristianismo, hinduísmo, confucionismo, islamismo, taoísmo e zoroastrismo. Zoroastrismo, desculpa. A religião do profeta Zoroastro, né? Ou Zaratustra. Cada uma dessas 8 religiões representa e ensina os 8 principais raios da consciência divina. Então, de tempos em tempos, a gente vai, segundo, né, a doutrina reencarnacionista, né, que cada uma dessas qualidades da mente de Deus são transmitidas à população, reencarnação após reencarnação. Onde as almas encarnam em famílias diferentes, de diferentes religiões, para serem preparadas e aprender as diferenças e as qualidades da mente divina. Dentro do hermetismo, a gente tem um exemplo que, segundo Hermes, para entender Deus, nós precisamos nos elevar, aumentar a nossa vibração e nosso conhecimento para podermos compreender Deus. Um cão não pode compreender o ser humano como ser humano. O nosso cão doméstico, ele compreende o humano como o cão dominante, né? Por isso que ele tem aquele comportamento passivo. Então, o cão vai sempre entender o homem como um cão. Para ele entender o homem como um ser humano, ele precisa se pensar como um ser humano, senão ele vai sempre interpretá-lo como um cão. Então, a gente precisa nos elevarmos a Deus para podermos compreender, né? E o livro de Urântia eu vejo como um caminho, né? Como o Henrique bem lembrou aí, um livro difícil, eu não consegui assimilá-lo lendo sozinho, né? Por isso que nós estamos aqui estudando em grupo, porque assim como o universo é infinito, eu penso que também o conhecimento é infinito. E nós vamos ter que, durante toda a nossa existência, estar estudando até chegarmos à fonte criadora. Obrigado. Obrigado, Walter.
as revelações falam mesmo que nós nunca vamos parar de estudar e de aprender, né? Isso vai pela eternidade. Mas muito bom. Yara, diga lá. Sueli, você pode voltar lá naquele ponto que Jesus estava com Gonódio ou Ganídio, não sei, e ele perguntou a respeito daquele pagão, e Jesus começou a responder? É no início do documento. É aqui nesse. Isso. Essa é a resposta. Quando ele disse, quando Jesus disse sobre não se pode, deixa eu ver, aquele homem não se encontrava maduro para a colheita da salvação. Ele não estava descontente consigo próprio. Então, isso aqui me faz pensar e refletir que o conhecimento que a gente adquire mentalmente, cognitivamente, ele não nos convida a sentir dentro de nós, nesse lugar da gente, de silêncio, e que aos poucos é também de quietude, que faz com que a gente aprofunde num lugar que não é mental realmente, não é cognitivo, ele é processual, quer dizer, a gente vai vivenciando, ficar mais tempo aí nesse lugar. E nesse lugar onde a gente busca Deus, a gente busca encontrar essa luz, essa orientação que muitas vezes a gente precisa, esse sinal que a gente precisa para seguir, né? É nessa condição mais natural de filha, de filho, que a gente permite realmente, assim, aguardar o que a gente nem sabe que virá. A gente fica ali com vontade de encontrar, não sei nem o quê, né? E, de repente, a linguagem que vem para mim, como forma de luz, é um acesso a esse lugar mais elevado da minha mente, que é a intuição. A intuição é algo que a gente sabe. E a gente sabe quando a gente conhece, quando a gente acessa, quando a gente toca e quando a gente é tocado ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse é o ponto do encontro entre eu e o Pai, dentro de mim, que eu tenho experimentado e tenho compreendido dessa maneira. E eu estou ficando cada vez mais curiosa, mais sensível, sabe? E eu tenho preguiça de leitura porque a leitura me dá um convencimento de um lugar diferente desse, que é experimentado, né? Que é pessoal, porque todos nós podemos acessar se nós realmente, sinceramente, tivermos esse desejo, porque nem todos os filhos querem ter um relacionamento íntimo com os pais. Pegando pelo exemplo humano, né, da nossa condição humana. Mas aqueles que querem se aproximar, né, conhecer, saber e degustar desse valor, tem que vivenciar isso, né? É verdade. Então, é isso que eu ando sentindo, sabe? E que tem me ajudado. Está me modificando, está me tornando mais gentil, mais humano. Legal. É isso. Que bom, Yara, muito bom. Muito bom. Esse é um processo, né, crescente. Não é uma coisa que do dia para a noite vira verdade. E que a gente fala, não, opa, agora, a partir de hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente.
não é assim. A gente vai mudando, vai mudando, vai mudando, e quando a gente percebe, já é uma outra pessoa, né? Mas não é uma coisa instantânea. Você tem um processo de modificação interna e que vai acontecendo, vai acontecendo. Vai sendo vivenciado, né? Preenchendo esse lugar de poder sentir mesmo. Porém, encontrar o livro de Dante, a Bíblia e outros livros sagrados, eles são muito nutridores. É como o papel da nutrição na nossa vida, né? Se a gente quer ficar bem arrumada e bem arrumada, a gente tem que ter a nutrição. E essa nutrição é também pelos livros que nos levam a querer refletir sobre o que a gente lê, estudar junto, né? Cada um tem uma experiência aqui que a gente fica mais curiosa e curioso, né? Então, é esse conjunto que eu acredito que vai dando esse corpo espiritual. Tá bom, Obrigada, Yara. Muito Yara. obrigado, Yara. O Irineu, acho que estava tentando falar. Eu queria dar assim, uma pequena colaboração. Eu sou filho de mãe solteira, onde eu fui rejeitado, né? Eu vivi uma vida muito pesada na minha vida. Mas eu descobri depois, mais tarde, que eu amava muito meus pais. Minha mãe hoje completou, mês de novembro, completou 86 anos, e eu amo aquela velha. Quando chego perto dela, eu chego perto de uma pérola. E eu não vejo isso com os meus irmãos. Eles não têm esse afeto que eu tenho com a minha mãe e com o que eu tinha com meu pai quando ele estava vivo, né? Mas perante a Deus, eu sempre tive assim uma curiosidade sobre Deus. E eu acho que eu percebia isso nas crianças, nos animais, nos peixes, nos pássaros, quando era um bebê, né? Mas eu fui descobrindo coisas, depois eu fui fazendo terapias, eu fui descobrindo, e eu tenho uma força muito grande comigo hoje. Uma fé muito grande com Deus, tanto é que outro dia, quando fiquei doente, eu pedi ajuda para ele e me deu um caminho, né? Isso não foi nem a primeira vez, foi já várias vezes. Quando eu peço uma coisa para ele, ele me dá uma orientação. Eu sinto isso comigo dentro do coração. Mas quando eu leio o livro, eu busco um conhecimento mais, né? Conhecer sobre Deus, o que ele faz, o que ele deixa fazer. Mas comigo ele já está comigo. Ele vive comigo e eu vivo com ele. Essa é a minha sensação. Ler um bom livro, ele me dá orientação de conhecimento, que é bom, né? É bom ter conhecimento. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, eu sinto comigo essa realidade de Deus Pai, Criador. Eu sinto muita vibração, né? Só claro que eu tive que fazer uma boa mudança comigo para eu entender isso que estava dentro de mim. Isso acontece assim quase que diariamente. E eu sou feliz 24 horas por dia. Eu sou feliz. Quando tive esses dias doente, tanto é que eu tinha febre, dores, 24 horas por dia eu desmaiava de dores. Mas a minha alegria estava sempre comigo. Mesmo durante as dores, a minha alegria estava comigo. Me parecia que Deus estava comigo o tempo todo, me incentivando para eu sair das dores. E é isso que eu vivo meu dia a dia. Sou feliz com tudo que eu tenho, com as pessoas que estão em minha volta. Bom, pelo ar que eu respiro, né? Se fosse o ar também eu não teria vida. Um lindo sol da manhã, umas estrelas da noite, que eu gosto de observar a estrela à noite. Isso tudo me ajuda a eu me interiorizar. Agora, eu tenho certeza que se eu fico só no conhecimento, eu não vou conhecer Deus, não. Eu preciso entrar para dentro de mim e sentir Ele dentro de mim. Essa vibração dentro.
É isso que eu sinto e é isso que eu estou feliz por causa disso. Agora, eu gosto muito de buscar conhecimento disso tudo, quero saber mais, né? Tá certo. Mas tem que estar dentro. Essa é a minha contribuição para essa noite. Muito obrigado, Irineu. Muito Obrigado obrigada. mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, Irineu. Né? A vida ela é linda, Sim. é linda, pode ter certeza. É mesmo. Não é para gente mole, não é para gente mole. Isso é verdade. É. Quem quiser moleza, não tem. Muito obrigado, Irineu. Pessoas. Tudo de bom para você. Egli, sua vez, Egli. Gostei muito de ouvir você, Irineu. É muito legal. Eu, assim, é mais para completar o que a Yara comentou quando ela falou da intuição, né? E conectar com Deus, eu uso muito... Eu lembro dos 7 espíritos ajudantes da mente, né? Que tem a intuição e aí a coragem, né? O conhecimento, a compreensão e todos esses espíritos assim me ajudam. Eu sempre peço essa ajuda dessa parte mental, né? Porque eu sou muito cabeçuda assim para conectar com o sentimento e tudo. Então eu vou por esse caminho assim, né? E usando essa sensação, essa intuição aí que a Yara falou, né? Para poder viver a experiência com Deus, né? Então eu peço muito essa ajuda pelos 7 espíritos ajudantes da mente. É só para completar um pouco essa reflexão que a gente está fazendo. Muito legal, Egli. Muito obrigado. Oi, Hélio. Então, eu estava relendo aqui, em paralelo, o texto em que Jesus, em uma conversa com o Ganide, recusou a oferta ou a proposta dele de criar uma religião, dizendo, inclusive, que isso era um desafio que demandava muito tempo. Mas logo depois que ele completou a obra, isso foi antes dele começar a obra dele. Logo depois que ele completou a obra, ele comissionou os apóstolos a sair e espalhar o evangelho. Muito provavelmente sabendo que isso ia virar uma nova religião, não uma religião sobre o evangelho de Jesus, mas uma religião sobre Jesus, especificamente, que é uma deturpação. Minha pergunta é como harmonizar o Jesus dizendo para não fazer uma religião e o Jesus conduzindo seus apóstolos mundo afora para levar a mensagem do evangelho? Uau. Do meu ponto de vista, Jesus conclamou, sim, os apóstolos a levarem a mensagem dele para os povos, e essa mensagem era especialmente para falar de Deus, para falar do Pai, mas eu não entendo que isso tenha sido uma ideia de criar uma religião, mas de despertar nos homens o interesse por Deus. Pelo Pai. Pelo Pai. Então, não sei, eu tenho uma visão de que Jesus não quis criar uma religião, mas ela aconteceu. Assim como Buda não queria ser comparado a Deus e não se autoproclamou Deus, mas os discípulos de Buda o transformaram em um Deus. Então, eu acho que guarda aí um paralelo. O fato dos evangelistas proclamarem Jesus, independente de ter se transformado numa religião ou não, demandou tempo, né, para que esse entendimento e esse conhecimento chegasse para os homens e fosse aceito como uma religião. Então, não sei, acho que a vivência, a experiência com Jesus era da experiência religiosa dele mesmo, né? Da comunhão dele com o Pai. Mas cada um pode fazer uma interpretação diferente aí. Eu não vejo que ele estivesse fazendo a promoção de uma religião naquele momento. E é certo, os homens precisam muito tempo para desenvolver uma religião interna. Então, não sei se alguém quer comentar alguma outra coisa. Boa noite, Bárbara. Fique à vontade para falar.
Pelo que eu vejo, no meu ponto de vista, é que ao longo dos tempos, quando Jesus ele formou os apóstolos, o que a gente percebe é que eles estavam todos na mesma missão, né? Conforme foi passando os anos, né, as pessoas acabam modificando isso. E hoje a gente vê essas tantas igrejas com nomes diferentes, né? Eu mesmo sou evangélica e vejo isso. A disputa de uma placa para outra, né? Que uma é melhor, a outra é melhor. Só que, no fim, a gente vê que, ao longo do tempo, se perdeu a essência mesmo, né? Porque hoje as igrejas que eu vejo, eu falo pela até que aqui eu estava indo, eles perderam a essência de falar de Jesus, né? Era esse o intuito, não virar tantas guerras que a gente vê hoje, né? Que difundiu realmente, ficou muitas religiões no mundo e cada uma vai, né, definir, batendo na tecla o seu conceito, porém, acaba que não passando realmente a mensagem que o que eu vejo, né, hoje em dia, a necessidade de conhecimento que muitas pessoas hoje em dia não têm mais da religião. Todas as religiões que as pessoas seguem, no mundo hoje tem bastante, muitas vezes as pessoas não conhecem mesmo a fundo e não sabem mais distinguir o que é de fato, né? Hoje eu vejo assim, muita gente fala de amor, mas se prega amor, mas não tem um amor no coração, né? Então se torna assim um pouco difícil, porque eu vou falar uma história assim, minha, né, particularmente, porque eu bati de frente com o pastor da igreja que eu ia, por isso que eu deixei de ir, porque ele pregava o amor de Cristo, mas ele chegava na gente e falava que a gente não podia ajudar o irmão da igreja. Não podia, eu criei o projeto de marmita para moradores de rua, e ele achava que isso não tinha necessidade, que eles estavam na rua, que era problema deles. Então, eu não conseguia entender como uma pessoa dessa poderia me ajudar na minha jornada espiritual. Muito pelo contrário, né? Porque toda vez que eu ia no culto era algo contraditório com relação a isso. Então, aí eu achei melhor me afastar e falei, vou abrir outros horizontes, estudar outras coisas, porque acaba que a pessoa quer estudar, mas não tem um conhecimento para repassar, né? Eu acho que talvez é essa necessidade da humanidade hoje, que a humanidade se perdeu no longo da história, em questão dos conhecimentos e valores, e é por isso que, às vezes, a gente, com relação à espiritualidade, se prejudica, porque, infelizmente, buscamos mentores espirituais para ajudar, né, a outra pessoa na jornada, a aprender, mas, infelizmente, a gente acaba não aprendendo, a gente, muito pelo contrário, acaba confundindo a pessoa e, às vezes, a pessoa acaba se chateando com Deus, porque o que eu vi muito isso na minha vida foi, assim, ao redor das pessoas que eu conheço, as pessoas, eu não creio mais em Deus, Jesus não me ama, por causa de pessoas hipócritas que querem tomar uma posição que não tem discernimento para isso. Muito bom, Bárbara. Eu acho que é isso mesmo. Viver, né, a religião é diferente de pregar a religião. Tem aquela história que nós discutimos agora há pouco, do processo mental e do processo espiritual. Então, todos nós temos ideias e convicções sobre a religião, e muitos de nós aceitamos como verdadeiras muitas coisas que a gente vê nas religiões. A gente só percebe a verdade quando a gente tem uma iluminação espiritual, onde a gente realmente sente a presença de Deus, e aí a gente consegue discernir. Isso pode ser verdade. Mas, enquanto não é assim, a gente acaba seguindo uma opinião generalizada de um grupo de pessoas, né, que se deixa levar. Mas isso faz parte da religião evolutiva. O homem vem evoluindo na sua religião, nos seus entendimentos, no seu crescimento. Algumas vezes, essa evolução recebe alguma iluminação feita por uma revelação, mas a verdade é que nós continuamos seguindo
a religião evolutiva, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente tem dificuldade de se desfazendo daqueles dogmas, daquelas crenças que nos foram ensinadas e que a gente adota como verdades, né? Faz parte, é um processo evolutivo, ter o que fazer. Olá, Galaxy A51, eu não sei não sei o nome da pessoa, mas desculpe. Desculpe, é Antônio. Antônio, como vai? Tudo bem? Você queria falar alguma coisa? Prazer em conhecê-los aí. Prazer é nosso. Seja bem-vindo. Muito interessante as colocações, né, dos amigos aí. E, assim, só para complementar o que a amiga anterior falou, eu acho que até o fato dela, né, onde ela esteve, foi até um processo para ela, né? Foi até um processo evolutivo, porque o pastor passou a ser um professor para ela, né? E ela falou, bom, aqui não dá para mim ficar, né? Foi um crescimento até. Eu estou gostando muito de conhecê-los, né? Muito obrigado. Eu já tenho o livro há muito tempo não, há uns 3 anos, mas eu tinha dificuldade, porque ele não é fácil de ler, né? E acompanhando hoje aqui, percebi que dá para a gente estar numa toada legal. Obrigado pela aceitação aí, viu? Obrigado. Então, muito bem-vindo, Antônio. Venha sempre. Não, com certeza. Com certeza. É muito importante a gente ter esse bate-papo com todos nós aqui. Ninguém é dono da verdade. E eu acho que a contribuição de cada um ajuda a gente a despertar um entendimento diferente daquilo que a gente está vendo. Isso. Obrigado, e é muito pela atenção. Algum outro comentário, pessoal? Ou seguimos a jornada da leitura aqui? Eu gostaria de fazer um comentário. Sim, Portela. Hoje, com essa facilidade, né, de internet, de redes sociais, né, todo mundo hoje é um profundo entendedor de todos os assuntos, né? Como a gente já percebeu, né? Então, as pessoas conseguem opinar sobre tudo. E, principalmente, criticar, né? E eu penso que as religiões são para ser estudadas, né? Eu aproveito bem isso aí, estudo todas as religiões e como eu consigo extrair, né? Como nos ensinou o apóstolo Paulo, né? Extrair o bem, né? Não desprezais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Então, disso aí, nós vamos pegar um pouco de sabedoria em todas as religiões, né? Um pouquinho de cada, para a gente montar o nosso próprio quebra-cabeça. Então, eu penso que para você criticar uma ciência, você precisa estudá-la. Sim. Eu não posso criticar o meu médico, se ele falar comigo que eu estou com quando ele me dá um diagnóstico, né? Porque ele estudou para ser médico. Eu não posso questionar com um arquiteto, eu não posso questionar com um engenheiro, eu não posso questionar com o mecânico do meu carro. Porque eu não estudei aquela ciência. Eu penso que assim são com as religiões, né? Nós precisamos aproveitar o máximo delas, de todas as revelações. As revelações são progressivas. Eu aprendi dentro do movimento espírita, né, os 2 maiores mandamentos, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E qual o sentido disso? Nós precisamos, para entender Deus, como eu disse, estudar cada vez mais. E é interessante no início desse documento das religiões, né? E aqui deve ficar claro que todos esses ensinamentos, retratando o monoteísmo, derivaram-se, direta ou indiretamente, sobretudo das pregações dos missionários de Macventa Melquisedeque, que saíram da sua sede em Salém para disseminar a doutrina de um Deus, o Altíssimo, até os confins da terra, né? Esse é o fator Melquisedeque. Tá certo, Walter. Todas as religiões têm
Coisas positivas, com certeza, todas aquelas que têm um Deus e que buscam, de alguma forma, levar o homem a Deus, têm os seus aspectos positivos e nós podemos aprender com todas elas. Não tem por que não respeitar as religiões. Mas nem tudo que é pregado em todas as religiões é bom para o homem. Né? Mas, enfim, muito bom o seu comentário, Walter, muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma outra coisa? Eu, Lilian. Vai lá, Lilian. Sua então, mão não quando eu estava falando sobre Buda, me veio assim, né? Porque ele reconheceu o espírito, né? Reconheceu Deus em espírito, é isso, né? Mas não pela mente. E Sim. o contrário dos judeus. Mas o quão importante é você ter esse conhecimento pela mente também, né? Isso. Então, quer dizer, é mais importante você conhecer a Deus pela mente do que pelo espírito. Apesar de que você tem que ter uma harmonia, né? De corpo, mente e espírito, porque a impressão assim que dá é que dá a impressão assim que a pessoa quer ser o budismo, né, que é a iluminação, a pessoa se ilumina, ela tem um conhecimento, quem sabe, de algo que vai além e tal. Mas o mais importante é você estar em conexão com o Criador, né? Saber que você é um filho de Deus, saber que você que aqui inicia o teu caminho, quer dizer, tem que ter essa harmonia entre mente, que, vamos dizer, ela faz parte do nosso corpo material, quer dizer, que nós vivemos aqui, nós somos matéria, temos que viver, que evoluir, essa mente que nos é dada pelo Espírito e o Espírito em si, que é o ajustador do pensamento, né? Então, essa harmonia entre essas três agências que vai reconhecer o Pai Universal. Não sei, entendi assim, que tem que ter essa harmonia para haver uma evolução total. Acho que sim. É isso aí, Liliana. A gente tem que alcançar uma unidade, né? Um equilíbrio. Isso, equilíbrio. Isso. E esse é o trabalho da nossa personalidade. Conseguir trazer um equilíbrio para nós, um equilíbrio de nós mesmos, unificando nossa energia física, mental e espiritual, sempre tendo em conta que a energia física deve estar subordinada à energia mental, e que a energia mental deve estar coordenada pela energia espiritual. Então, nós já discutimos isso em outras oportunidades, mas esse é o desafio de cada um de nós. Nós temos que reconhecer e aceitar a ideia de que nós temos necessidades físicas sobre as quais nós exercemos, em alguns casos, nenhum controle. Em outros casos, algum controle. Mas essas demandas físicas não podem dominar a nossa mente e o nosso ser. Nós não podemos ser dirigidos apenas pelo nosso físico, pela nossa energia física, que inclui todos os aspectos materialistas, né? Então, sim, a gente pode querer ou desejar ter coisas, mas nós não podemos ser escravos desse desejo. Esse é o ponto em que a gente percebe que esse desejo pode atender a uma necessidade, mas nós não podemos abrir mão da nossa lucidez, da nossa
capacidade de administrar a nossa vida, nos deixando levar por uma imposição de um desejo materialista, né? Esse que é o ponto. Então, o físico deve estar subordinado à mente, e a mente deve estar coordenada pelo espírito. Quando a mente não é coordenada pelo espírito, ela tende a acentuar o egoísmo. E as pessoas que são muito desenvolvidas do ponto de vista mental, se não tem uma coordenação, uma aceitação espiritual, geralmente elas tendem a subordinar, a subjugar os seus semelhantes. Elas se julgam superiores aos seus semelhantes. E elas usam a sua capacidade mental para subjugar, para dominar a seus semelhantes. Coisa que não acontece se essa energia mental estiver coordenada pelo espírito, porque aí a gente descobre, então, que os nossos semelhantes são os nossos irmãos, que nós temos o mesmo Pai e que a gente tem um futuro, um destino semelhante que nós devemos compartilhar juntos. Então, essa energia espiritual é que traz a lucidez para que a gente seja verdadeiramente um filho de Deus e respeite e reconheça o valor dos nossos irmãos. Então, essa unificação que é trazida é a responsabilidade da nossa personalidade, é o nosso desafio. Nós lutamos todos os dias para unificar essas energias de maneira a fazer a vontade do nosso Pai. Então, é isso. Não é simples, não é fácil, porque nós somos bastante vulneráveis, estamos aprendendo, mas esse é o caminho. Ok. Outro comentário? Mais um. Fala, Lilian. Não, olha, eu acho assim, essa parte, quando Ganide fala para Jesus, vamos fazer uma religião, eu acho tão engraçado, eu acho fofinha. Eu acho assim... Eu também achei. Para Jesus, naquela inocência, ele é um adolescente, né? Uhum. Ganide é um adolescente. Então, você imagina ele falando, e depois de todos os estudos que eles fizeram, né, na Biblioteca de Alexandria, quer dizer, ele estudou com Jesus. E ele chegou àquela conclusão, mas naquela inocência dele, ele iniciou a religião de Jesus ali, né, que o livro diz. Eu acho isso, assim, de uma grandiosidade e de uma inocência, que ao mesmo tempo uma coisa muito simples que aconteceu, magnífica para mim, sabe? Me dá uma alegria, assim, de ver essa questão, né? E com relação a Ganide, eu lembro uma vez que eu estava escutando um encontro que você deu uma palestra, Henrique, lá em Chicago. Né? Que tinha um indiano que eles estavam estudando um monumento que provavelmente tinha sido Ganide, né? Tinha alguma coisa de Ganide naquele monumento antiquíssimo ali. Então, eles estão, assim, pesquisando, né, lá na Índia já, por onde Ganide deve ter passado. Muito interessante. Foi bem lembrado essa história aí, Lilian. Esse evento que a Lilian está citando foi um seminário cultural que aconteceu na fundação, lá no 533, que é onde foi a casa do Sadler e que hoje está ocupada pela fundação, que é a fidel comissária dos livros, do livro, né? Então, tinha gente lá do mundo, de várias partes do mundo, e foi realmente esse tema foi discutido lá por esses indianos que estavam presentes ali. E, na verdade, não existe uma conclusão sobre esse assunto. Foi levantada essa possibilidade, mas nós não temos nenhuma certeza sobre essa questão. E, Lilian, você achou fofinho, e a torcida do Maracanã também, porque
todos os seres celestiais, todos os seres Também acharam celestiais fofinho. que estavam acompanhando Jesus nessa jornada também acharam fofinho. Eu também achei. É verdade. Muito bom. Algum outro comentário? Fofinho no sentido do que é puro, né? Da Que pureza. faz a gente, a meu ver, Querido, né? esse afeto, né? É o que nos afeta pela pureza. Quando a gente pode sentir a pureza, a gente não sente que há uma ameaça. Então, dá uma vontade de abrir, né? É De verdade. conectar, de ligar. É isso mesmo. Legal. A Ângela ia falar alguma coisa? Não sei. Eu vou fazer assim uma pergunta bem infantil, mas como está escrito que vinde a minhas criancinhas, né? Então, eu falo muito com o Pai, muito. E às vezes eu me esqueço de Jesus. E às vezes eu dou aquela paradinha e peço desculpas para Jesus. Eu sei que é finalmente do Pai. Mas eu vejo que eu sou muito mais ligada no Pai e falo muito mais com o Pai. Então eu queria saber até onde eu posso pecar com Jesus, porque eu lembro pouco dele. Não que eu não lembre, porque eu tenho ele em vários pontos aqui da minha casa. Ele está dos dois lados da minha cabeceira, coração de Jesus de um lado, e eu tenho uma estampa de Jesus. Quem me deu foi uma freira, e ela disse que um casal que fazia fotos, ia sempre para Israel, fotografou o Monte Tabor e, quando revelou, não apareceu a foto do monte, apareceu essa imagem de Jesus. E eu tenho ele em alguns cantos, assim, no meu altarzinho na sala, eu tenho ele do lado da minha cabeceira. Então, quando eu olho, eu realmente olho para ele, chego a conversar, mas eu vejo que eu passo o dia todo mais com o Pai. Então, eu queria saber, sei lá, se eu peco contra Jesus, mas eu acho que não, né? Eu acho que não, né, Ângela? Olha, na verdade, Jesus tem esse amor, essa adoração pelo Pai. E ele veio revelar o Pai para nós. E ele veio aqui para revelar o Pai para nós. Então, mas essa dúvida sua é bastante pertinente, porque os reveladores nos dizem que só o Pai pode ser adorado, ninguém mais. Mas nós temos, como na condição de mortais, nós temos etapas de desenvolvimento e de percepção dessa filiação. Então, assim, neste momento, nós somos filhos de Jesus. Jesus é o nosso Criador, então ele é, ao mesmo tempo, o nosso irmão, porque nós somos futuros filhos de Deus. Eu estou falando futuros de filhos de Deus, levando em consideração que nós, como Jesus dizia, que para ser filho do Pai, nós temos que nascer do Espírito. E isso daí significa alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, quando nós, então, seremos seres espirituais. Isso não quer dizer que nós não sejamos filho de Deus, filho do Pai, pela nossa fé. Mas o nosso Criador é Jesus. E nessa condição de Criador, ele, neste instante, neste estágio da nossa vida, ele é o nosso Pai. Então, não tem problema nenhum se a gente adorar o Pai de Jesus. Está tudo certo. E Jesus não vai ficar magoado se a gente adorar mais o Pai dele do que ele mesmo. Então, não tem problema nenhum. Tá bom? Oi, Aélio. Se ele veio revelar o Pai, né? Isso, ele veio revelar o Pai. Então, tá bom, obrigada. De nada. Oi, Aélio.
Seguinte, eu estava lendo em paralelo, a partir da conversa que houve aqui sobre Ganide, especificamente quando ele foi fofinho, segundo a Lina e alguns, e, na verdade, a minha percepção foi outra. Foi outra, completamente diferente. Não tinha nada de fofura ali. O que Ganide comentou foi que havia muita coisa errada na religião do Buda versus a religião de Roma, e que o ideal seria uma terceira que harmonizasse ou trouxesse verdades que fossem úteis para as duas. Resumindo, para mim, isso é a mesma coisa. A palavra não foi dita, mas entendi que ecumenismo. Ele estava pregando ecumenismo, ou seja, a religião oriental versus a religião ocidental. Muito bem, mas a minha curiosidade não tem a ver sobre aquele passado distante, lá na colina da Suíça, tem a ver com os dias atuais, e tem muita gente que prega o ecumenismo, mais ou menos as igrejas todas, sejam cristãs ou não cristãs, se reunindo e cedendo e fazendo concessões umas às outras, e concessões sérias e importantes, para que haja uma única religião a partir da união dessas todas. Porque essa é uma corrente de pensamento. A outra corrente de pensamento é que cada religião vai passar por um processo lento, gradual e demorado, e que elas próprias, nas suas próprias dogmas, vão encontrar, elas próprias, uma unidade. Ou seja, a religião A vai evoluir, vai chegar a um entendimento parecido com a B, com a C, que sofreram o mesmo processo. E, a partir dessa evolução na linha do tempo, vai se ter uma religião, várias religiões com os mesmos dogmas. Ou seja, bom, eu, na verdade, não queria dissertar, eu queria fazer uma pergunta. Interpretei errado a palavra do Ganide? A pergunta do Ganide, ele foi fofinho ou foi um homem muito prático? Não sei, alguém tem alguma... Eu diria que interpretou errado. Parece bem simplória a colocação dele mesmo. Tá mais para fofinha. Eu acho, a minha opinião. Tá certo, José. Tá valendo. Mas ele era, como vocês disseram aí, um adolescente, ele não conhecia muita coisa. Uhum. Não, mas acho que... Sim, vamos lá, Angélica. Existem, assim, reuniões, eu não lembro o nome, quem participa, inclusive, é o Sabino e a Suzana. Existem reuniões onde eles vêm vários tipos de religiões, de filosofias, de seitas, e cada um coloca a sua proposta. E, no final, existe um plenário onde eles vão ver os pontos comuns. E eles percebem que realmente terminologias e que realmente estão com o desejo de unificar mesmo isso, né? Mas isso já vem desde a época de Jesus, de Ganide, até hoje, e está sendo assim muito difícil de se conseguir, né? Claro que a tentativa tem que continuar. Não existe. E é muito bonito para participar. Eu já participei de umas 3. E, no final, a gente vê os pontos comuns, sabe? Onde todos falam, parece que é a mesma linguagem, embora pertençam a outras ramificações. Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar um dia a ter só uma religião e só um pai, né? Antes disso, virá muitas outras revelações. É isso. Mas ele ainda existe. Ele ainda verdade. existe, esse grupo ainda existe. Me parece que uma vez... Sim, esse é um grupo internacional. Sim. Existe mesmo, com a participação de várias religiões, que eu acho louvável, né? É uma iniciativa muito boa, mas, honestamente falando, eu acho pouco provável que a gente consiga unificar essas religiões, porque isso significa
é cada um abrir mão do seu poderio, da sua capacidade de dominar as populações, e um negócio assim... Parece um pouco distante. Parece um pouco assim utópico, né? Mas eu acho Sim, válida a pouco iniciativa. não, muito. Eu acho válida válido. a iniciativa, acho Mas, bonito e é muito legal. Ainda bem que tem gente que pensa dessa forma. Mas eles, infelizmente, cada uma está muito cristalizada. Descristalizar isso realmente vai levar muito tempo, né? Enfim. Alguma outra ideia, proposta? Avançamos aqui na leitura? Então, a gente vai começar um outro documento. Começa hoje, começa semana que vem. O que vocês acham? Começamos o documento agora ou batemos mais um papinho aqui e deixamos para a semana que vem avançar na leitura? Semana que vem. Semana que vem, melhor, né? Talvez. Então, a gente vai parar no meio do caminho. E o próximo documento é o 133, e nós vamos estar falando do retorno de Roma, né? A volta de Jesus a Roma. E esse documento foi muito legal, o 132, assim como o 131, porque a gente pôde perceber a importância da passagem de Jesus por Roma, com todos aqueles contatos que ele fez lá com pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes influências sociais, onde ele plantou uma semente que permitiu ao cristianismo proliferar ali depois em Roma, né? E Roma naquela época era o centro do mundo, né? Então foi muito importante essa passagem de Jesus por Roma. Os reveladores não falam que Jesus teria planejado fazer isso dessa forma. Aparentemente foi uma coisa que aconteceu na vida de Jesus e que ele tirou partido, tirou vantagem dessa viagem para fazer todo esse trabalho que foi feito. Mas em nenhum momento os reveladores falam que ele teria planejado fazer uma viagem com esse fim específico, etc. Mas a verdade é que isso aconteceu, né? Então é bastante interessante ver a importância dessa peregrinação de Jesus durante essa viagem, por todos os lugares onde ele passou, que depois essas pessoas fizeram eco, né, com os discípulos de Jesus para se desenvolver. Então, muito bom. Bom, eu mais uma vez queria, junto com a Sueli, agradecer a participação de todos vocês aqui na sala, que sempre é uma participação muito boa, muito positiva. A gente aprende todo mundo junto, muito legal.